Queridos, hoje eu quero compartilhar uma mensagem avulsa, não é uma série, mas uma mensagem sobre oração. E o título da mensagem de hoje é A Oração que Move os Céus a Meu Favor. Entenda, você falando, está falando de você e eu estou falando de mim, mas é que move o céu ao nosso favor. E de repente você pode ter pensado que eu vou ministrar essa mensagem sobre esse tema, porque eu estou me sentindo muito expert em oração, porque eu orei e Deus atendeu a minha oração e curou meu filho. Mas eu quero deixar claro para vocês que eu não entendo assim. Eu não entendo que Deus curou meu filho porque eu orei. Eu entendo que Deus curou meu filho porque nós oramos. Haviam centenas, provavelmente milhares de pessoas orando pela cura do meu filho. Aqui na Ibavim, Parnamirim, Natal, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, nos Estados Unidos, em Londres, na Itália, na Espanha, sem falar dos outros lugares que não me disseram que estavam orando. Pra você ter ideia, um dos vídeos que nós compartilhamos no meu Instagram sobre a história de Miqueias já passou de 230 mil visualizações. Então tinha muita gente orando, tinha muita gente intercedendo pela cura do meu filho. Então não estou aqui como aquele que diz assim, Deus curou por minha causa. Não, era muito mais fácil eu atrapalhar do que eu ajudar. E eu quero deixar claro que o que Deus fez não foi porque eu sou pastor. Não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com graça e misericórdia da parte de Deus. Queridos, e esses dias, por ocasião dessa enfermidade de Miqueias, muitos redescobriram, alguns descobriram e muitos redescobriram o valor de crer em Deus e crer no poder da oração. Inclusive eu. Isso foi um despertar. Nós começamos o ano pedindo que Deus nos despertasse, que Deus nos avivasse, e Ele está fazendo. Às vezes a gente não sabe como Ele vai fazer, porque Ele tem o jeito dele de fazer. Deus nos deu, com essa situação, Deus nos deu um lembrete claro de que Ele continua sendo Deus nos nossos dias, que Ele continua agindo no meio do seu povo e Ele ainda cura de forma sobrenatural na nossa geração. Que isso não é coisa que ficou no passado, que isso não é coisa que era feito somente no tempo da igreja primitiva, como alguns cristãos sem fé pensam nos dias de hoje. Deus me ensinou e me relembrou nesses dias muitas coisas sobre oração, sobre fé, sobre submissão a Ele, sobre adoração e sobre a soberania dEle, com toda essa situação. E enquanto Miqueias estava na sala de cirurgia, eu orei, inspirado em alguns exemplos bíblicos que Deus ia me trazendo à mente. O primeiro exemplo bíblico que me veio à mente, que eu orei com base nessa passagem, foi a oração de Jesus no Getsêmani. Quando ele estava em agonia no Getsêmani, pouco antes de ser preso, e ele diz, Pai, eu sei que tudo te é possível. Jesus não tinha dúvida de que Deus poderia fazer qualquer coisa. Ele diz, Pai, eu sei que tudo te é possível, e se for do teu agrado, passa de mim esse cálice, que era o cálice do sofrimento. Mas contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. E inspirado nessa oração, eu fiz a minha oração, mas eu confesso para os irmãos que eu tremia de medo quando eu dizia essa última frase. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E você pode dizer, mas pastor, você estava com medo? Eu estava apavorado. E eu lembro que Jesus também disse para os discípulos dele,
Vocês não podem orar comigo nem mesmo uma hora, eu estou aqui apavorado a ponto de morrer. Jesus não tinha dúvida de que Deus podia fazer todas as coisas, mas naquele momento, o Jesus homem estava com medo da vontade do Pai ser diferente da vontade dele. E eu tinha medo justamente por isso, porque eu lembrava claramente que no final dessa história, no final da oração de Jesus ao Pai, Jesus entendeu perfeitamente que a vontade do Pai era diferente da vontade dele, e que o Pai não queria passar o cálice dele. E ele foi lá e bebeu o cálice. Então eu dizia: Deus, se a tua vontade for diferente da minha vontade, que o Senhor me dê e dê à minha família toda a força necessária para enfrentarmos esse sofrimento. Mas eu confesso que eu tinha muito medo que a minha vontade não estivesse alinhada com a vontade de Deus. Eu nunca duvidei que Deus poderia curar Miqueias. O que eu temia era que não estivesse nos planos de Deus curar Miqueias. Ou que ele pretendesse curar, mas que ele planejasse ir mais adiante, que fosse necessário ficar pior para depois ser curado. Como aconteceu com Lázaro, Marta e Maria estavam lá chorando, desesperada, porque o seu irmão Lázaro estava doente, enfermo, e elas mandaram um recado para Jesus: vem que o teu amigo está enfermo. E vocês sabem da história, Jesus, de propósito, ele planejou demorar. E ele se demorou alguns dias até ir ao encontro de Lázaro. E ele disse por que ele estava demorando. Ele diz: eu estou demorando porque é para que vocês saibam, é para que vocês vejam a glória de Deus. Ele tinha planejado, os planos dele era que ele não queria curar uma enfermidade. Ele tinha planejado que naquela hora ele queria ressuscitar um morto. E aí é necessário que Lázaro morresse. Ele morreu, ele foi sepultado, já tinha passado 4 dias, ele estava em decomposição, e aí Jesus chegou e fez um milagre. Marta e Maria, elas tiveram o privilégio de passar pela alegria do milagre da ressurreição. Poucas pessoas tiveram essa experiência. Mas antes, elas precisaram passar pela dor da enfermidade e da morte. Toda vitória, ela vem antecedida de uma batalha. Todo milagre, ele é antecedido por uma dor, e quanto maior o milagre, maior é a dor que o antecede. Então eu pensava, até onde Deus planeja nos levar antes de manifestar o seu poder com cura? Esse era o meu medo. Até onde Deus pretende nos levar? Qual o plano dele? Eu sei que a vontade dele é perfeita, mas o que estava me matando de medo era isso. Porque Deus já tinha escolhido não curar nos 4 meses que sucederam o diagnóstico. Nós oramos todos os dias por isso. Nós fazemos parte da supervisão, fizemos 15 dias de lives de oração por isso. Mas Deus,
na sua soberania, entendeu que não iria curar antecipadamente. Então ele já tinha decidido não curar antes. Deus já tinha, na sua soberania, escolhido nos levar até a sala de cirurgia na sexta-feira, para o primeiro procedimento. Deus poderia ter curado antes? Poderia. Mas por uma razão que desconhecemos, Ele não curou. E na sexta-feira Ele permitiu ir à sala de cirurgia. Mas Ele não deixou que o médico fizesse o procedimento até o final. Ele não deixou que a embolização terminasse, fosse feita. Mas Ele deixou que o cateter entrasse pela veia aqui da perna, viajasse até a cabeça dele, chegasse lá pertinho do tumor, ele visse o tumor lá nas imagens, mas o cateter não passasse para chegar até o tumor para fazer a embolização. Mas ele permitiu até ali. Ele já tinha permitido que chegássemos à sala de cirurgia na segunda-feira. Ele permitiu que os médicos sedassem, Ele permitiu que os médicos abrissem um buraco na cabeça do meu filho e procurassem por horas um tumor. E eu do lado de fora da porta do centro cirúrgico, eu estava lá oscilando entre a fé e o medo. Engana-se se você pensa, pastor é homem de fé, estava lá confiante. Não, eu estava lá oscilando entre o medo e a fé. Vinha a fé e eu agradeci a Deus. Eu estava até cantando lá na porta do centro cirúrgico, lá cantando baixinho. Eu orava, eu cantava, e eu estava cantando a minha versão da música Escudo. E uma hora eu cantava lá a minha versão que dizia: cura Deus, faz o teu milagre. E a outra hora eu cantava: obrigado Deus pelo teu milagre, porque eu creia, já aconteceu. Mas tinha hora que eu dizia: não, Deus faz. E tinha hora que eu dizia: não, já fez. E eu estava lá, oscilando entre o medo e a fé. Então eu lembrei de um outro exemplo bíblico de oração. Eu lembrei da oração do pai desesperado, lá de Marcos 9. Daquele homem que chegou com o seu filho atormentado por espíritos imundos, que faziam com que o menino não falasse, não andasse, tivesse convulsões, fosse jogado na água, jogado no fogo, e aquilo desde a infância. O pai chega desesperado com o seu filho, em busca de ajuda, e vai pedir aos discípulos. Os discípulos oram e tentam ajudar e não conseguem, até que Jesus chega, e aquele homem já desesperado diz: Senhor, se tu podes. E aí Jesus diz assim para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Aí o homem diz assim: eu creio. Mas em seguida é como se ele olhasse para dentro do coração dele, olhasse para a fé dele, e então ele diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. A oração de um pai desesperado. Quando Jesus disse: é possível se você crer. E aí ele pensa: a minha fé é muito pequena. Ele diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Sabe, por muitas vezes eu disse exatamente isso para o Senhor: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Quando o medo vinha, eu dizia: Senhor, tem misericórdia, me ajuda na minha incredulidade. Eu dizia: Deus, não deixa que a minha incredulidade impeça o milagre que o Senhor vai fazer na vida do meu filho. Depois, Deus trouxe à minha memória 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Esse está na tela. Isso tudo enquanto eu orava no hospital. Deus trouxe à minha mente esse texto, eu comecei a recitar e Deus começou a falar comigo por meio desse texto. E diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. E sabe o que Deus me lembrou aqui? Não é que Ele me ensinou porque eu já sabia, mas Ele me lembrou, Ele trouxe à minha memória, porque o Espírito Santo fala assim, trazendo à memória a palavra que já estava no seu coração. Ele fez saltar diante de mim as expressões humilhar e orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E as expressões perdoar e curar. Essa verdade saltou para cima de mim. Então eu lembrei de duas coisas que neutralizam a oração, que fecham as portas dos céus para uma oração. E essas duas coisas chamam-se orgulho e pecado. Por isso que o texto diz: se eu me humilhar e orar, e converter dos meus maus caminhos, então Ele me perdoará e curará. Então eu comecei a me humilhar diante do Senhor. E eu confesso que eu não lembro a última vez que eu chorei como eu chorei naquele dia. Eu reconheci diante de Deus a minha fraqueza, eu reconheci a minha incredulidade, os meus defeitos, as minhas limitações, e comecei a confessar meus pecados. Confessei, sabe, eu saí vasculhando, confessei pecados de ação, pecados de omissão, pecados de pensamentos, pecados de palavras. Eu confessei até pecados que eu não tinha certeza se realmente tinha cometido. Que eu pensei, será que isso está no meu coração? Mas Deus me perdoa, porque pode ser que esteja, e se tiver, me perdoa. Eu não podia deixar que nada ficasse entre a minha oração e Deus naquele momento. Então eu me humilhei diante do Senhor, e eu confessei os meus pecados diante do Senhor. E enquanto eu e milhares de pessoas orávamos em diversos lugares, Deus já estava agindo lá dentro do centro cirúrgico. Quem teve esse privilégio foi nosso irmão Galtieri. Cadê Galtieri? Está por aí? Levanta a mão aí, Galtieri, está ali. Deus usou Galtieri como um instrumento para nos abençoar, e Galtieri conseguiu uma vaguinha para ficar lá na sala de cirurgia, acompanhando a cirurgia. E ele estava lá dentro, isso é o que ele me falou, ele estava lá dentro da sala de cirurgia, vendo Deus fazer o milagre, doido para gritar glória a Deus, mas não podia, porque senão o médico botava ele para fora. E ele pôde testemunhar os médicos lá, falando um com o outro. Mas era para estar aí. Mas não está, mas olha direito, porque é para estar aí. Não, eu sei que era para estar aqui, mas olha mais para o lado. Não, olha mais para cima, olha mais para baixo, não vou mais para o fundo. Mas não está, mas era para estar. Liga para a família, pega as imagens da tomografia, abre as imagens da tomografia, vamos ver se é aqui. É aqui, mas não está. E aí ficaram na indecisão. A gente continua, a gente cava mais profundo, a gente vai mais profundo, esse tumor está mais profundo, será que ele está no lugar que a gente não sabia? E aí ficaram, se a gente for mais adiante, isso é o que eles compartilharam, o que eles pensaram. Se a gente for mais adiante, a gente vai tocar em nervos que não deveria tocar, vai deixar paralisia, vai deixar sequelas.
e a gente vai, não vai, e eles discutiam, e às vezes um queria ir, outro não queria, e eles ficavam naquela indecisão, se vai ou não vai. E sabe o que aconteceu, queridos? Simplesmente o motor que move a broca parou de funcionar. O motor parou de funcionar. E aí, para substituir aquele motor, seria algo muito demorado. E ir em outra sala de cirurgia, pegar o motor, trazer, instalar, e aquilo foi o empurrão que eles estavam precisando para decidir parar. Vamos parar, vamos fechar, e depois a gente procura de novo. O problema é que quando eles saem, e Galtieri vai lá e manda mensagem para mim, estão terminando a cirurgia. Eu disse, encontraram um tumor? Ele disse, não. Eu disse, então eles desistiram? Sim, mas estão indo falar com você. Eu fiquei esperando ele chegar para mim e dizer assim, o tumor não estava lá. Mas eles não disseram isso para mim. Eles já chegaram para mim dizendo assim, o tumor estava mais profundo, estava num lugar mais difícil, e vai ter que ter outra cirurgia daqui a 3 ou 4 semanas. Aí foi a hora que eu desabei. Mas era isso que tinha acontecido. E Galtieri ficava olhando assim, mas não foi isso que eu vi lá dentro da sala. Mas nós já voltamos para o médico, foi feita a tomografia no dia seguinte. Na tomografia não identificaram tumor, a tomografia saiu como normal. Depois foi feita a ressonância não saiu como normal porque cheio de hematomas, cheio de material cirúrgico ainda, de um tampão, tinha sangue, e a ressonância não mostrou mais o tumor, mas também não saiu o nome normal, mas eles não viram mais tumor na ressonância. E aí nós voltamos segunda-feira agora para o médico, e ele também não viu o tumor. E a cirurgia que já estava certa para 3 ou 4 semanas no máximo, voltar para fazer a cirurgia para tirar o tumor, porque foi isso que eles nos disseram quando entregaram o Miqueias na porta do centro cirúrgico, já não existe mais essa cirurgia marcada. E eles disseram, vamos esperar 40 dias para fazer uma nova ressonância para reavaliarmos o caso. E aí ele está em casa bem, não sentiu mais quadros de tontura, já tirou os pontos, já está cicatrizado, só não está aqui porque o médico disse que ele deveria ficar em casa, mas senão ele estava aqui. Então, para a glória do Senhor, foi isso que ele fez. E é por isso, queridos, que hoje eu estou falando sobre oração que move os céus, não é a minha oração. E os princípios que nós vamos aprender aqui não são princípios que eu vou ensinar para vocês, mas são os princípios da palavra de Deus e coisas que Deus foi trazendo à minha mente com base na palavra dele sobre a oração. E eu quero falar hoje sobre as 5 fases da oração que move os céus. Muita gente ora, mas pouca gente conhece o que é oração. Quais as 5 fases da oração que move os céus? Vamos aprender hoje o que tem que ter na nossa oração. Porque não basta você orar, não basta você orar todo dia, não basta você orar muito. Tem gente que ora todo dia, ora muito, mas a oração dele nunca dá resultado nenhum. Por quê? Como diz a palavra, pedir e não receber, porque estão pedindo errado. Estão orando e não estão encontrando Deus, não estão encontrando resposta. Não é que só a oração só dá certo quando Deus diz sim, a oração dá certo também quando Deus diz não, porque a oração dá certo quando Deus responde. Mas parece que a sua oração está batendo no teto e voltando. Porque talvez você ainda não entendeu como deve ser a oração. E é claro que Deus é muito misericordioso, como foi com aquele pai desesperado, disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Mas aquele homem atendeu alguns princípios importantes. Lembra? Ele se humilhou. Ele reconheceu a sua fraqueza. Eu nem creio, eu estou crendo. Ele reconheceu a soberania e o poder de Jesus. O Senhor pode. Queridos,
Primeira fase da oração, vamos lá. Primeira fase da oração: louvor e ações de graça. A sua oração tem louvor e ações de graça? Essa é a parte da oração em que você adora a Deus, em que você louva a Deus, em que você agradece, ações de graça, você agradece a Deus. Olha o que diz o Salmo 100, versículo 3 e 4. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, isso é adoração, reconhecer, Tu és Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha o que diz agora: entrem por suas portas com ações de graças em seus átrios, com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Atentem para isso. Entrem por suas portas. Ou seja, as portas que estão diante de Deus, elas se abrem, e a forma de você abrir essas portas e entrar por essas portas é com ações de graça e com louvor. Essa é a forma adequada de você entrar na presença de Deus, com ações de graça e louvor. Esse é o trinco, é a fechadura para abrir a porta da presença de Deus. Entre diante dele, reconheça que Ele é Deus, e entre diante dele com ações de graça e louvor. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vejam, a oração e a alegria caminham juntas. Alegrem-se sempre e orem continuamente, ou seja, sem cessar, sem parar. E a forma de você viver sempre alegre e sempre orando, você vive sempre alegre se você viver sempre orando. E assim você vai ser capaz de dar graças a Deus em qualquer circunstância. Oração contínua gera capacidade de dar graças a Deus em qualquer situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer pessoa pode louvar e dar graças a Deus quando tudo vai bem na sua vida. Qualquer um pode fazer isso. Mas somente os servos de Deus, que oram continuamente e que reconhecem que Ele é Deus, são capazes de adorá-lo e dar graças a Ele quando as coisas vão mal. Quem é você? Você é capaz de dar glórias a Deus, graças a Deus, adorar a Deus quando tudo vai mal? Ou você só faz isso quando tudo vai bem? Como fez Jó? Jó foi capaz de se prostrar com o rosto em terra e adorar a Deus depois de perder toda a sua riqueza, depois de perder os 10 filhos de uma vez só. Num acidente, a casa caiu por cima deles e morreram os 10 num dia só, de uma vez só. E ele ainda foi acometido por uma enfermidade terrível. E o que é que ele fez? Ele se prostra e adora. Por quê? Porque Jó era um homem de oração contínua. Se você ler a história de Jó, diz que ele orava pelos filhos dele todos os dias. Ele diz: eu oro pelos meus filhos todos os dias, porque quem sabe eles não tenham cometido um pecado e eu preciso pedir que Deus os perdoe. Ele era um homem de oração constante. É por isso que quando o dia mal chegou, o que é que ele fez? Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. Ele continuou orando e adorando o que ele sempre fez, quando era rico, quando tinha 10 filhos, quando tudo ia bem. O dia mal chegou e ele continuou fazendo o que sempre fazia. Repito, qualquer pessoa pode louvar a Deus quando tudo vai bem,
mas somente aqueles que vivem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele, através de uma vida contínua de oração, são capazes de louvá-lo enquanto o mundo cai ao seu redor ou enquanto o chão desaparece debaixo dos seus pés. Louve a Deus pelo que Ele é, porque Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é compassivo, misericordioso, paciente, perdoador, fiel, justo, santo. Não falta motivos para você louvar a Deus. E agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito por você. Salmo 103, versículo 2 diz assim: que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Olha o que o salmista está dizendo: que eu louve, que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu nunca esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O salmista está falando para a alma dele, ele está falando para ele mesmo, dizendo: olha, não esqueça de todas as bênçãos que você tem recebido do Senhor. Por que ele está dando essa ordem para a alma dele? Porque é isso que nós fazemos o tempo todo. Esquecemos das bênçãos que Deus nos dá. Não esqueça de nenhuma das bênçãos. Em outras versões diz que não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça o quanto Deus tem beneficiado você. Aí você deve estar olhando para a sua vida desgraçada e dizendo: mas Deus não me abençoa. Querido, Deus tem feito tanto por você. Hoje, na soberania dele, Ele decidiu que você iria abrir os olhos e levantar-se novamente. E você está aqui. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pela sua saúde, mesmo que você tenha alguma enfermidade, tem muita saúde aí. Eu tenho um olho que não presta mais, mas eu tenho muita coisa funcionando aqui em mim. Então, mesmo que você tenha algum problema de saúde, você tem muita saúde ainda. Agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça pelo pão de cada dia, mesmo que não seja o pão com o recheio que você queria. Agradeça pelo seu trabalho, mesmo que não seja o trabalho que você quer. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo teto que está sobre sua cabeça, seja ele seu ou alugado ou emprestado. Agradeça pela sua salvação, agradeça pela vida eterna. Sabe, dê uma ordem para a sua alma. Dê uma ordem para ela, não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus te deu. Dê uma ordem para você mesmo, não se esqueça de nenhuma das bênçãos. Agradeça por coisas específicas, agradeça por respostas de oração, mesmo que seja não. Senhor, eu agradeço porque o Senhor me respondeu, eu agradeço porque o Senhor falou comigo, eu levei um puxão de orelhas, e eu digo: Deus, obrigado. Por quê? Porque o Deus do universo, Criador dos céus e a terra, falou comigo. O problema é que nós focamos muito nas coisas que ainda não recebemos, e esquecemos das coisas que Ele já nos deu. É natural da nossa natureza pecaminosa, de focarmos no que ainda não foi nos dado, e esquecermos do que já foi dado. Querido, se você negligenciar a oração de louvor e ação de graças, você está fechando ao invés de abrir as portas do céu. Você não tem como entrar pelas portas do Senhor se não for com louvor e ações de graça. É assim que você entra pelas portas. Segunda fase da oração, oração de confissão. Esse é um princípio importante, oração de confissão. Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16. E oração feita com fé
curará o doente. Mas a história continua. O Senhor o levantará. A história continua. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Mas agora veja o que diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. E agora olha a última frase, a oração feita, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras versões diz a oração feita por um justo tem muito efeito, pode muito em seus efeitos. E o pessoal arranca essa última frase aqui, a oração de um justo é poderosa e eficaz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí eles começam a pensar, quem é o justo que pode orar por mim? Ah, o pastor. Pastor, ore, pastor. Porque se o pastor orar, você sabe, né? O pastor é assim com Deus, né? E aí se o pastor orar, então vai fazer efeito. O meu líder do PGM, o meu supervisor, então eu vou procurar um justo. Quem é esse justo? O texto está falando antes, que nós temos que confessar pecados. A confissão vem no combo da oração, confesse seus pecados e orem, confesse seus pecados e orem. Quem é o justo? Coloca na tela. Isso aqui foi o que Deus falou comigo. Gente, essa verdade pulou diante de mim domingo passado. O justo não é aquele que peca menos. Justo é aquele que confessa mais. Claramente, Deus falou isso para mim. Quando esse texto veio na minha mente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? Quem é o justo? É aquele certinho, é aquele irmão que peca pouquinho, é aquele irmão, sabe, todo corretinho? Ele é o justo? Não. Justo não é quem peca menos, justo é quem confessa mais. Se essa semana você foi um super crente e pecou uma vezinha só, parabéns. Mas se você não confessou nenhuma vezinha, você não é justo, não está justo. Se o irmãozinho do teu lado pecou 30 vezes essa semana, mas ele confessou 30 vezes, ele é justo diante de Deus. Captou a verdade? O que nos torna justos diante de Deus não é a nossa perfeição, não é o nosso mérito, é o perdão concedido por Deus aos arrependidos e quebrantados de coração. Isso nos torna justos, Ele que nos justifica, Ele que nos limpa. Vocês nunca me ouviram recitar 1 João 9, né? Se confessarmos nossos pecados, quem sabe? Ele é fiel e para nos de toda injustiça. Ele que é justo. E se eu confessar os meus pecados, Ele vai me perdoar e me purificar de toda a injustiça. Quando toda a injustiça é tirada de mim, o que é que eu me torno? Justo. Mas como é que eu encontrei essa justiça? Buscando naquele que é justo, que é capaz de me perdoar. E como é que eu encontro isso? Quando eu confesso os meus pecados. Querido, olha o que diz o Salmo 66, versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Olha a porta da oração sendo batida na sua cara. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Segundo o salmista, a ausência de confissão bloqueia completamente a nossa comunicação com Deus. Ninguém pode andar em plenitude com Deus sem a prática diária da confissão de pecados, do arrependimento, do quebrantamento.
Ninguém. Você já deve ter me ouvido falar mais de uma vez, se você não parou de pecar, porque você parou de confessar. Isaías 59, versículo 1, 2, traz uma revelação incrível aqui. Olha o que diz aqui: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? E aqui ele nem estava falando de salvação espiritual, estava falando de salvar dos perigos mesmo, dos inimigos. Ele está dizendo: vem cá, está falando para o povo de Israel, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e vocês estão passando por isso, vocês estão sendo perseguidos pelos inimigos porque Deus perdeu a força e a capacidade de nos salvar, de nos livrar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Vocês estão pensando que o problema está com Deus? Ele diz: pois são os pecados de vocês que os separam de Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. A mão do Senhor está encolhida. Por quê? Porque ele ficou fraco, porque o braço dele atrofiou? Não, ele diz: por causa dos pecados de vocês. Os pecados de vocês fazem Deus se esconder de vocês e faz com que as suas orações não sejam ouvidas. O problema é que a maioria de nós pula rapidamente a parte da confissão para chegarmos logo na lista de pedidos. Querido, você nunca vai ter uma vida de oração frutífera enquanto você não entender o poder da confissão, do arrependimento. Mas Deus já sabe o que eu fiz. Sabe? Claro que Ele sabe. Mas parece que você não sabe. Parece que você não tem consciência. Parece que você não concorda com Deus sobre o teu pecado. Sem oração de confissão, as outras etapas da oração são uma perda de tempo. Porque se Deus se escondeu de mim e não vai me dar ouvidos, eu vou falar ao vento. É falar ao vento, é dar com a cara na porta fechada. Se você ora e parece que Deus não te escuta, você não consegue sentir a presença dEle, você não consegue ouvir a resposta dEle, pensa, talvez a resposta seja essa que o profeta acabou de dar para Israel. O problema não é o braço de Deus que encolheu, que está atrofiado. O problema não é que Ele perdeu o poder para te ajudar. O problema talvez seja seus pecados, pecados não confessados, pecados que você acalentou no seu coração, pecados que você não admite, pecados que você não abre mão. Mas já abri mão tanta coisa, tem só esse pecadinho aqui de nada, um bichinho tão pequenininho. Isso aí está fechando a porta da oração na sua cara. Peça a Deus que sonde o seu coração, que sonde os seus pensamentos e mostre a você os seus caminhos maus. E se cale na presença dEle para ouvir Ele falar com você. Salmo 139, versículo 1, 2 e depois 23 e 24. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Querido, que oração preciosa é essa? Senhor, Tu conheces a minha mente, Tu conheces o meu coração, Tu conheces as minhas intenções. A palavra ainda nem me chegou à boca, e o Senhor já conhece, já sabe o que eu vou dizer. Tu sondas o meu coração, então me mostra o pecado que há em mim e me guia ao caminho eterno, ou seja, pelo caminho do arrependimento, da confissão e da cura, do perdão. Negligenciar
A oração de confissão, querido, é o mesmo que fechar a porta da oração na sua própria cara. Peça a Ele para mostrar a você, para sondar seu coração, como o salmista fez. E quando Ele fizer, e Ele vai fazer, se você de fato estiver querendo encontrar, se você não estiver apenas com palavras retóricas, mas se você estiver de fato querendo que Deus sonde e querendo que Deus mostre o seu pecado, Ele vai mostrar. E quando as lembranças começarem a vir à sua mente, não discuta com Deus, não racionalize, não dê desculpas, apenas arrependa-se e confesse, e deixe que Ele te purifique de toda injustiça. Terceira fase da oração é a petição. Oração de petição é a oração na qual apresentamos a Deus as nossas necessidades e os nossos anseios. E essa é a oração preferida de 10 em cada 10 crentes. E não há nada de errado em fazer petições a Deus. Jesus nos encorajou a fazer isso. João capítulo 16, versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Vocês estão perdendo tempo, estão com o poder do meu nome à disposição, vocês não pediram nada. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então não há nada de errado em pedir a Deus. Ele diz, peça em meu nome. Porém é muito importante que o foco das nossas petições não seja a nossa vontade, mas a vontade do Pai. O mesmo Jesus que disse, peçam, é o Jesus que disse, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, não foi só lá no Getsemane. No Getsemane ele praticou o que ele tinha ensinado na oração do Pai Nosso. Os discípulos pediram para ele ensinar a orar, e ele disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, o teu reino seja feita, a tua vontade, assim na terra como é no céu. E aí ele ensinou, olha o que alguém que vive o que prega. Aí Jesus ensinou que a oração é assim, aí está lá Jesus apavorado no Getsemane, e ele faz o que ele tinha ensinado, quando ele ora e diz, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Aí você pode dizer, mas assim não tem graça. Em vez de pedir o que eu quero, eu vou pedir o que Deus quer. Qual a graça nisso? Deixa eu dizer uma coisa para você. É isso mesmo. Isso é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Pedir que a vontade de Deus seja feita e não a sua. Ora, se Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é ruim. Se Deus sabe do futuro, se Deus sabe o que vai dar certo e Deus sabe o que vai dar errado, e se Ele me ama de forma incondicional, plena e perfeita, e Ele quer o melhor para mim, e a vontade dEle é perfeita, boa, agradável, então não pode existir nada melhor para a minha vida do que a vontade de Deus. Por isso que Paulo disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes ela assusta, às vezes a gente não entende quando Ele começa a fazer, mas sempre a gente acaba concordando que Ele tem o melhor. Então, desculpe a maneira grosseira de falar, mas é burrice você querer que Deus faça a sua vontade e não a dele. É burrice, é estupidez. Por mais que a vontade dele pareça que não vai dar certo, é burrice você querer acreditar que você sabe e ele não. Que você sabe o que vai dar certo e errado e ele não. É burrice. Confia. Confia.
Faz como Jesus. Ele disse: tu vai beber do cálice. Senhor, passa de mim o cálice. Ele disse: tu vai beber o cálice. E Jesus disse: ok. Jesus foi lá e bebeu o cálice. Foi terrível. Mas depois Deus o colocou à sua destra e botou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E Ele é o nome que está sobre todo nome agora. A vontade de Deus para Jesus era perfeita, era agradável, era boa. Que seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. É isso que tem que ter na nossa oração. Quarta fase da oração: intercessão. Intercessão. Esse é o tipo de oração no qual o foco são as necessidades dos outros e não as nossas necessidades. Nós vamos interceder por outra pessoa. Interceder por alguém significa ficar entre. Se você vem até mim para interceder por alguém, você está ficando entre mim e essa pessoa. Então interceder é ficar entre a pessoa e Deus nesse caso. Orar intercedendo por alguém é se colocar entre Deus e a pessoa e interceder por ela. É a famosa expressão ficar na brecha. Tem uma brecha no muro, onde pode entrar o inimigo para atacar, e você fica na brecha para proteger quem está dentro do muro. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 fala dessa figura, dessa ilustração. Diz: procurei, isso é Deus falando, procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram, nas brechas, e que defendessem a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Deus está dizendo: eu estou procurando intercessores. Porém, Ele diz: não encontrei ninguém. Por isso farei cair o fogo da minha ira sobre eles, e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, Senhor Deus, falei. Deus está dizendo assim: olha, eu tinha duas coisas para lançar sobre esse povo pecador, sobre a nação de Israel. Eu poderia lançar justiça pelo pecado deles, e poderia lançar misericórdia e perdão sobre eles. E eu procurei alguém que se colocasse na brecha da muralha derrubada. Eu procurei alguém que intercedesse por eles, alguém que falasse por eles, alguém que pedisse por eles, mas não encontrei ninguém que se colocasse entre eu e eles. Então vou derramar justiça pelo pecado deles. Nesse caso, nós vimos o que acontece quando não há intercessores clamando pelos perdidos. Deus derrama da sua justiça e do seu juízo. Ele vai dar o que eles merecem. Quando Deus derrama justiça, vou dar uma dica para você. Nunca peça a Deus para ser justo com você. Abre teu olho aí. Nunca peça a Deus para ser justo com você. Porque se Deus for ser justo com você, você merece o inferno. Porque é isso que com justiça merecemos por causa dos nossos pecados, a morte eterna. Então nunca peça justiça a Deus, porque quando Ele derrama justiça, Ele derrama castigo, punição, porque é isso que merecemos por causa dos nossos pecados. Então, quando não há intercessores por um povo perdido, por pessoas perdidas, Deus derrama justiça em vez de derramar misericórdia. Essa passagem revela algo espantoso sobre a maneira como Deus age.
o soberano, o onipotente Deus, Criador dos céus e da terra, por motivos que estão além da nossa compreensão, Ele escolheu que em alguns casos Ele vai limitar ou condicionar o seu agir às nossas orações. Olha que coisa incrível. Esse texto está revelando isso. Ele diz: eu poderia não ter derramado justiça e castigo sobre esse povo, que eles mereciam, mas não teve ninguém que intercedesse por esse povo. O Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, Ele na sua soberania, por razões que nós desconhecemos, Ele decidiu limitar ou condicionar o seu agir em algumas situações, condicionar as nossas orações. Veja, o texto diz que se tivesse um homem que se colocasse na brecha para interceder, o Senhor teria agido com misericórdia e não com justiça. Mas a Bíblia também mostra o que aconteceu quando surgiu um intercessor e intercedeu pelo povo diante de Deus. Alguém que se colocou na brecha. Olha só, Êxodo capítulo 32, versículo 7, depois versículo 10 e 11, depois 14. Isso é um resumo. Olha só, vamos ler. Aqui é Moisés falando com Deus e Deus falando com Moisés a respeito do povo de Israel. Então o Senhor Deus disse a Moisés, desça. Moisés está no monte lá com Deus. O que é que o povo está fazendo? Está adorando um bezerro de ouro. O povo tinha acabado de experimentar milagres extraordinários de Deus, mas já tinham se perdido. E aí, então o Senhor disse a Moisés, desça depressa, porque o seu povo, olha como Deus está falando de Israel, o seu povo, o povo que você tirou do Egito, está falando para Moisés, pecou e me rejeitou. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Deus está dizendo, eu ainda vou cumprir a promessa que fiz a Abraão, mas eu vou dar uma zerada aqui e vou começar de novo com você que é descendente de Abraão. Ele está dizendo, eu vou exterminar todo aquele povo e vou, a partir de você, criar uma nova geração para cumprir as promessas. Se fosse você no lugar de Moisés, você... Rapaz, Deus vai começar tudo a partir de mim de novo. Pode mandar fogo, Jesus, queima. Não. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Entenda, mudar de ideia aqui é uma expressão teológica, antropopatismo, é você atribuir a Deus sentimentos humanos. Quando Moisés está falando aqui, ele fala numa linguagem humana, Deus mudou de ideia, Deus não mudou de ideia. De novo, assim como no caso anterior, Deus está dizendo, ó, eu tenho duas opções para o povo, misericórdia e justiça. Eu vou derramar justiça, Moisés. Eu vou derramar justiça. Deus estava instigando Moisés. E aí Moisés faz o quê? Se coloca na brecha. Senhor, não faz isso com o teu povo. Tem misericórdia do teu povo. Não extermina esse povo não, perdoa esse povo. Aí Deus faz o quê? Está certo. Deus atendeu a intercessão de Moisés. É isso que acontece quando alguém clama a Deus por um povo perdido, por alguém perdido. Deus derrama da sua graça, Deus derrama da sua misericórdia, em vez de derramar da sua justiça. Deus determinou que orássemos pelos perdidos, pelos doentes, pelos aflitos, pois essa é a maneira pela qual Ele decidiu trabalhar para salvá-los, curá-los, consolá-los, restaurá-los. Isso é uma revelação extraordinária. E essa é uma revelação que grandes homens de Deus ao longo da história, ao longo da igreja, da história da igreja, entenderam perfeitamente. Olha o que diz John Wesley, um grande líder, um grande evangelista, olha o que ele dizia sobre esse tema. Ele diz, Deus não fará nada na terra a não ser em resposta à oração de fé.
Ele entendeu que Deus decidiu, na sua soberania, limitar a sua ação em relação à salvação das pessoas, por exemplo, às nossas orações. Não é que Deus é limitado e Ele só vai fazer você orar. Não, Ele decidiu que iria agir movido pelas orações. E se você é calvinista, é um calvinista de plantão, e está dizendo assim: oh, mas Deus é soberano, e Ele já determinou tudo que vai acontecer, e Ele não depende das orações de ninguém para fazer. Então eu vou usar alguém que você dá muita credibilidade para te ajudar a mudar de ideia. Olha o que diz João Calvino. Vamos ver o que é que diz João Calvino. João Calvino diz assim: não se pode explicar satisfatoriamente com palavras o quanto a oração é necessária. É certo que Deus não se descuidará nem dormirá, mas Ele fica inativo, como se esquecesse de nós, quando nos vê ociosos e mudos. Ele está dizendo: eu vou falar o quanto a oração é importante. Ele está dizendo: Deus não dorme, Deus não cochila, mas Ele fica inativo, Ele para quando não estamos orando. Essa revelação não afeta a soberania de Deus, porque é Ele quem decidiu agir assim. Quando nós negligenciamos, aliás, olha esse outro teólogo moderno agora, John Piper, ele diz: Deus ama abençoar seu povo, mas ama ainda mais fazê-lo em resposta à oração. Deus ama agir em resposta à oração. Querido, quando negligenciamos a intercessão, nós estamos dizendo que os perdidos podem ir para o inferno, nós estamos dizendo que os doentes podem morrer, nós estamos dizendo que os aflitos podem ficar em sofrimento. Definitivamente Deus determinou que algumas das suas ações passariam obrigatoriamente por nossas orações. Veja o que Jesus disse. Olha se essa revelação não está aqui também. Mateus 9, 37, 38. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente. Ou teve compaixão, como algumas versões, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, ou seja, tem muita gente para ser salvo. Mas os trabalhadores, os evangelistas, aqueles que vão lá para salvá-los, são poucos. Aí o que é que ele diz? Peçam ao dono da plantação, que é Deus, que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita, para salvar essas pessoas. Pense comigo. Vejam, Jesus está diante de uma multidão de pessoas espiritualmente perdidas. E ele afirma: a colheita é grande, tem muito trabalho para ser feito, tem muita gente para salvar. Mas aí ele faz uma constatação: tem pouca gente para fazer esse trabalho de levar o evangelho e salvação para essa multidão perdida. Então ele poderia ter dito: eu vou mandar, ou o Pai vai mandar mais gente para salvar esse povo, para fazer a colheita. Ele podia ter dito. Não se preocupe, não. O Pai vai mandar mais trabalhadores para fazer a colheita, para salvar a gente. Mas ele diz isso? Não. O que é que ele diz? Peçam ao Pai que mande trabalhadores. Olha o que Jesus está dizendo. Quem é que pode mandar trabalhadores? São os discípulos? Não. Só quem pode mandar trabalhadores é quem? Deus. Ele diz: mas Deus vai mandar? Ele diz: não, peçam. Ele vai mandar em resposta às orações de vocês. Se você estava desmotivado para orar pela salvação ou pela cura de alguém, porque dizia que a sua oração não ia fazer diferença nenhuma, anime-se, ela não só faz diferença, como ela é determinante.
A oração pode fazer o que Deus pode fazer. A oração pode sensibilizar um coração endurecido. A oração pode aquecer um coração frio. A oração pode ativar e despertar um coração apático. A oração pode mudar um coração teimoso. A oração pode curar um doente. A oração pode fazer um tumor desaparecer. A oração pode fazer um morto ressuscitar. Não há pessoas duras demais que Deus não possa salvar, não há pessoas doentes demais que Deus não possa curar. O que há são orações de menos pelos doentes, pelos perdidos, pelos que sofrem. Então não esqueça, a sua oração precisa conter a intercessão. Você diz, eu não consigo orar mais do que 1 minuto, 30 segundos já acabou o assunto da minha oração. Eu vou te dizer por que tua oração não demora mais do que 30 segundos, porque é uma oração egoísta. Você só pensa em você, você não intercede. Começa a interceder para tu ver se tu não vai gastar um tempão de oração. Começa a pedir por todas as pessoas que você conhece, começa a pedir primeiro por cada pessoa da sua família. Aí você vai ver que vai faltar tempo para você orar. Então não negligencie a intercessão. E quinta fase da oração: meditação ou oração de escuta. Meditação ou oração de escuta. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós meditamos, Deus fala conosco. Deus costuma falar conosco com uma voz suave, mansa. Dificilmente você vai ouvir Deus falar no meio da agitação, do corre-corre. Deus vai falar com você na tranquilidade. É necessário aquietar o seu coração. Tem uma música bem legal que diz assim: aquieta minha alma, faz teu coração ouvir, faz meu coração ouvir tua voz. Gente, é exatamente isso, aquieta minha alma, aquieta meu coração, para que eu possa ouvir a tua voz. Queridos, todas as vezes que Deus falou comigo algo significativo, algo que realmente mexeu, uma ideia criativa, uma solução, uma inspiração genial, foi em algum momento que eu estava quieto, calado. E esse é um princípio básico, não da oração, mas da comunicação. O princípio básico da comunicação: quando estamos falando, não estamos escutando. Se você não para de falar, como é que você vai escutar? Você vai orar aí, Senhor, passa mais atrás, em nome de Jesus, amém, e vai-se embora. Jesus fala, você já foi embora. Então, na tua oração, tem que ter a hora tranquila. Na tua oração, tem que ter o momento que você cala. Na tua oração, tem um momento que você medita. Lembra do que eu falei no início? Eu estava lá orando e Deus trazendo esses textos à minha mente, e Ele ia aplicando, e Ele ia falando por meio desses textos. Eu ia lendo na minha mente os textos, e Deus ia aplicando, trazendo a revelação, a palavra. Era a hora que eu parava para ouvir, aí Ele falava. Se você não para ouvir, você não tem como ouvir. Então aprenda também a calar-se diante de Deus. Isso faz parte da oração. Calar-se diante de Deus. Calem-se diante dEle. Escutem o que Ele tem a dizer. Não calem um segundo. Não. Você calou um segundo e disse, mas Ele não falou, já vamos embora. Espera. Você não está acostumado a ouvir a voz dEle. Sintonizar não é muito fácil. Dá trabalho. Ele está falando e você não está ouvindo ainda. Como diz lá em Jó, Ele fala de diversas maneiras e nós não lhe damos ouvidos. Comece a calar. Comece a aquietar sua alma, aquietar seu coração.
aquietar a sua mente, respira fundo e deixa o Espírito Santo ir falar com você. Deixa ele começar, deixa ele chegar, começa a sentir a presença dele, começa a sentir o agir dele, começa a sentir a respiração do Espírito Santo perto de você. Deixa ele falar com você. E aí, quando ele falar com você, medita no que ele falou. Ele vai trazer à tua memória coisas que Jesus já te falou, coisas que você já leu na palavra. E aí você medita nisso. Você medita e ele vai falando a você. Querido, não negligencie o momento de calar-se diante do Senhor. E para concluir, não transforme essas 5 fases da oração que eu falei aqui em um ritual rígido. Não transforme isso em religiosidade. Lembre, a oração é um relacionamento. Haverá dias em que você vai sentir direção do Espírito Santo de gastar mais tempo em uma dessas fases da oração. Haverá dias em que haverá tanto para confessar que você vai passar a maior parte do tempo na confissão. Haverá dias em que o Espírito Santo vai te conduzir na adoração e nas ações de graça, e você vai passar a maior parte do tempo adorando, glorificando, reconhecendo a grandeza de Deus, a sua majestade. Haverá dias em que você nem vai fazer as 5 fases da oração, porque, sabe, isso não é uma receita de bolo. Haverá dias em que o Espírito Santo vai conduzir você a trocar a ordem dessas fases. Não engessa isso, pelo amor de Deus. Não transforma isso numa receita de religioso. Aqui são princípios que devem ser aplicados à sua vida de oração com Deus. Entenda esses princípios. São princípios que abrem as portas do céu. São princípios que abrem as portas do Senhor para você entrar pelas portas na presença dEle. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.